打点点，继续的信息难给，当然是中国人卡个专门那么做的，当然先给你那么做，那是当然是天天忙着，当街吧，上不了了，公干不上来给甚至选 Eu gostaria de começar oferecendo as minhas saudações a todos que estão ouvindo, a todas as monjas que ainda estão participando dos ensinamentos de primavera, aos membros da Sangha e também todos os amigos que são monges e também as pessoas leigas em todo o mundo que estão me vendo pela internet. E, na verdade, o Aryatma, ele já foi completado, ele já acabou, mas os ensinamentos online ainda não acabaram. Então, como eu disse antes, eu darei ensinamentos até que eu termine esses textos de Mikio Dorji. Esse é o meu compromisso. Então, eu continuarei ensinando. Então, nesse ponto, nós estamos falando dos versos autobiográficos de Mikio Dorji, como os atos excelentes, e a prece ele buscou minuciosamente. Nós estamos focando mais nos atos excelentes. E nós temos 33 atos excelentes. Hoje eu falarei do 28º. 상계 비중 제샤백 sabjeran jahazi shubina. Se nós falarmos dos atos excelentes de acordo com o esboço do Sangye Padru, de acordo com o seu comentário sobre o significado, teleada 기부 신비기 람통념스 더주시야 tele야. nós estamos falando sobre como ele praticou o caminho do indivíduo de maior capacidade. A intenção de despertar do Bodhicitta, a segunda ação, meditar nos dois tipos de Bodhicitta, e o terceiro, como ele treinou nos preceitos dos dois tipos de Bodhicitta. E nesse ponto, nós ainda estamos no terceiro ponto. E agora, essa passagem dos dois tipos de Bodhicitta tem 7 subtópicos. O primeiro é como ele treinou nos 6 paramitas, o segundo, como ele treinou para preparar o seu próprio contínuo, e o terceiro é como ele treinou nas maneiras dos bodhisattvas. Então, nós estamos falando sobre esse terceiro ponto. E esse é o tópico de hoje. E eu falei disso um pouco no outro dia, mas eu gostaria de falar um pouco mais, porque há mais para dizer sobre isso. E a maneira como ele treinou, o verso raiz, para demonstrar a maneira como ele treinou nas maneiras do Bodhisattva, é o verso raiz número 28. Então, agora eu irei ler esse verso raiz. Aqui, esse é o verso raiz. Portanto, uma vez que todas as atividades de ingressar nos caminhos do despertar são inconcebíveis, eu fiz a prece a seguir em harmonia com todos os atos de todos os bodhisattvas. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Então, esse é o verso, é a estrofe raiz, o verso raiz do texto Atos Excelentes. E como eu falei no outro dia, estamos falando no treinar nas maneiras do Bodhisattva, nos caminhos do Bodhisattva. E o Buda tem
tem o filho do seu corpo, palavra e mente. E o filho de fato do Buda é Rahula, que saiu do seu corpo físico. E o filho da fala, os filhos da fala, são principalmente os Shravakas, os discípulos Shravakas, as pessoas que ouvem os ensinamentos do Buda. E por isso eles são capazes de encontrar o caminho, manifestar o caminho. E da sua mente são primariamente aqueles que praticam a bodhicitta. Então, nós entendemos como sendo os bodhisattvas. E quando nós falamos em treinar nos modos dos bodhisattvas, dos tempos antigos até os dias de hoje, no Tibete, por exemplo, o Dharma Mahayana ele se propagou e todos dizem que eles querem alcançar a budeidade. Mas para alcançar a budeidade, o que nós precisamos fazer para alcançar a budeidade é desistir da não virtude de corpo, fala e mente e praticar a virtude. Mas isso não é tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos ir além disso. A iluminação não é algo que surge simplesmente a partir de abandonar a não virtude e de adotar a virtude. Isso é apenas uma prática ordinária. Então, a iluminação completa ou a budeidade é estar livre de todas as máculas e ter a sabedoria perfeitamente clara. E algo que é difícil para nós, seres ordinários, isso é difícil algo para nós, seres ordinários. Nós não podemos compreender exatamente o que é isso. Então, quando nós falamos do caminho da iluminação, das formas da iluminação, quando nós pensamos nessa iluminação que é difícil de alcançar ou muito difícil de obter, as atividades as quais nós precisamos fazer para nós chegarmos à iluminação, essas atividades nós chamamos o caminho da iluminação. E quando nós temos o desejo de alcançar a iluminação, nós chamamos esse desejo, essa inspiração de bodhicitta. E as atividades que levam a manifestar o estado da iluminação, quando você treina nisso, nessas atividades, e tem essa intenção de se engajar nessas atividades, nós chamamos da bodhicitta de engajamento. Então, nós precisamos ter essa bodhicitta infinita e essas vastas acumulações. E isso é difícil para pessoas ordinárias compreenderem isso. É difícil para nós termos realmente uma ideia do que se trata. É difícil também para os Shravakas e para Pratyekabuddhas compreenderem. Até os Bodhisattvas principiantes, é algo que eles precisam realmente treinar. Eles não conseguem compreender desde o início. É algo também muito difícil para eles conseguirem compreender completamente. Então, a conduta excelente para a iluminação são todas as coisas que os grandes bodhisattvas nos níveis superiores fazem pelos seres. Mas quando nós falamos de grande iluminação, se nós não tivermos uma boa ideia do que significa grande iluminação, então nós não podemos compreender
como usar Prajna e os meios hábeis para alcançar a iluminação. E aqueles que desconhecem isso não podem compreender. Então é necessário ter muita acumulação e muita purificação. Para que a iluminação se manifeste, você tem que fazer muitas acumulações e purificação dos dois tipos de obscurecimentos. E não deveriam ser apenas alguns métodos e apenas ocasionalmente. É necessário usar inúmeros métodos e fazer tudo o que você puder, tudo que serve para as necessidades de cada indivíduo. E isso é algo que as pessoas não conseguem compreender, e por elas não compreenderem isso, porque elas não conseguem realmente colocar isso na mente delas, as atividades de alguns bodhisattvas, parece que eles estão agindo de acordo com aflições, parece que eles estão até cometendo erros. E quando nós vemos dessa forma, então isso está no ensinamento dos Budas. Então nós temos muitas diferentes projeções a respeito disso, a respeito das atividades dos Bodhisattvas. E o ponto aqui é que a conduta da iluminação ela implica na vasta acumulação e purificação. E os indivíduos, eles usam inúmeros tipos de meios para essas acumulações. E o Mikkel Dorje, ele compreendia isso. Então, os seres sencientes, se eles tivessem, eles têm aflições muito fortes. Então, eles têm essas aflições. Por exemplo, eles têm diferentes tipos de aflições. Alguém que tem muito desejo, por exemplo, vai ter um antídoto particular para isso. Então, para cada aflição tem um antídoto. Então, se nós queremos ajudar a purificar os seres sencientes, é necessário usar métodos diferentes para essa purificação. E o Mikkel Dorje, ele tinha uma compreensão muito vasta sobre isso, sobre esse ponto. E o que algumas pessoas pensam algumas pessoas, elas têm um enviesamento. Isso acontece com algumas pessoas, alguns indivíduos. E eles dizem que alguns indivíduos, eles não são propícios para a conduta, a visão e meditação. Então, a sua conduta e meditação, ela fica fora dos ensinamentos do Buda. Então, eles têm muitos apegos e aversões. Isso acontece muito. E a maior razão para eles sentirem essa aversão e apego por exemplo, no Tibete, aos ensinamentos do Buda que são conhecidos no Tibete, e eles são diferentes de como algumas pessoas fora do Tibete agem. Então, eles vão dizer que se as pessoas estão agindo de uma forma diferente do que esses ensinamentos que eles conhecem, então eles vão criticar essas pessoas. Mas os ensinamentos do Buda, na verdade, eles são incrivelmente vastos. O budismo que se propagou pelo Tibete não são os ensinamentos do Buda de forma completa, porque os ensinamentos do Buda ele se espalhou por diversos locais, por diversos países. E o budismo que é conhecido no Tibete é completamente diferente, por exemplo,
do que o budismo em outros países. E não, por isso, não é necessariamente, não é correto falar que esses outros tipos de budismo não são os ensinamentos do Buda, pois os ensinamentos do Buda eles se propagaram por outros países fora do Tibete. E porque são tantos ensinamentos diversos, no geral, os ensinamentos do Buda eles são muito vastos, é isso que nós precisamos compreender. Então, na época do Mikyo Dorji, essa era a situação. E o próprio Mikyo Dorji, ele tinha uma visão muito ampla dos ensinamentos e uma visão não sectária dos ensinamentos do Buda. E a razão para isso, se nós olharmos para o seu texto, as 100 instruções curtas, então essa é uma coletânea de diversas instruções curtas. Se nós olharmos para esse texto, ele diz: quando nós agimos através de um enviesamento, se tem algo que você sente uma conexão, então você acha que aquilo é bom. E se algo é um pouco estranho a você acha que aquilo é ruim. Então, esse apego e aversão é a base para dividir as coisas, para nós julgarmos que isso é Dharma, isso não é Dharma. Então, nós refutamos outros e nós falamos dessa forma e nós fazemos questionamentos com esse tipo de atitude. E essa é uma forma de apenas aumentar apegos e aversões que os indivíduos já possuem neles mesmos. Então, e essa ação de rejeitar o Dharma, na verdade, não traz nenhum benefício. E, em particular, as instruções de outras linhagens e os indivíduos que são detentores dos ensinamentos de outras linhagens, outras tradições, se nós pensarmos neles como impuros, ou não pensarmos bem a respeito deles, e falarmos sobre as falhas deles, a razão principal para falarmos dessa forma surge a partir da inveja. A inveja é o principal motivo, porque é como se algo bom acontecesse para outra pessoa, então nós olhamos para isso e nós olhamos para essa pequena melhora na situação das outras pessoas e nós invejamos isso. Mas, na verdade, nós estamos sendo parciais. Estamos avaliando as coisas de forma parcial. Isso não é avaliar as coisas de forma totalmente imparcial. E é por isso que eu disse, qualquer falha, defeito que você vê em outra pessoa, isso você deveria esconder. E é fácil ver os defeitos das outras pessoas, é difícil ver as nossas próprias faltas. Em particular, quando você pratica o Dharma, a base da forma como nós treinamos, como nós praticamos, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos examinar a nossa própria mente. E nós precisamos cuidar da nossa própria mente, nós precisamos olhar principalmente para a nossa mente. Essa é a responsabilidade enquanto praticantes. Parar de olhar para os outros, parar de olhar para o que os outros estão fazendo e olharmos para as nossas próprias faltas. Se nós somos um praticante de Dharma, a verdade é uma forma muito errada de olhar para as faltas dos outros. Então, quando nós vemos os defeitos dos outros, antes de tudo, você precisa virar a sua atenção para dentro de você mesmo. Quando você vê um defeito no outro, é um sinal de inveja que tem na sua própria mente. E essa é uma forma negativa de ver os outros. Então, isso é realmente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter pelo menos alguma dúvida, suspeitarmos do nosso enviesamento.
Mas se do contrário, quando nós vemos um defeito no outro, nós imediatamente já o criticamos e temos certeza daquele defeito, para um praticante de Dharma, isso não é correto. Agora, se você não é um praticante de Dharma, aí tudo bem, é um outro assunto. Se você não é um praticante de Dharma, você não tem nenhuma vontade de praticar, e aí é uma situação diferente. Mas é por isso que eu digo que qualquer defeito que você vê nos outros, você deveria esconder isso. E isso está escrito também no 100 instruções curtas. E, em particular, da mesma forma como nós temos nossa própria escola, as ideias da nossa escola, e por isso nós sempre pensamos que o nosso lado é muito bom e as outras escolas, outras tradições não são boas. E isso são disputas baseadas em ganância e aversão. E isso, na verdade, é um ato errôneo. Por exemplo, se alguém da sua escola, qualquer coisa que as pessoas façam, você vai ver como bom. E qualquer que outra pessoa em outra escola faz, você vai ver como sendo um defeito. E, na verdade, a maneira como as coisas realmente são é que não é possível ser assim. Não é possível que todas as coisas que as pessoas da sua própria escola fazem é bom e das outras escolas é ruim, mas nós tendemos a ver dessa forma. E isso é porque nós temos apego à nossa própria escola e aversão às outras escolas. E as pessoas que eu gosto, principalmente, não importa a maneira como elas irão agir, nós tendemos a ver isso como sendo algo bom, certo? Então, não importa o que essa pessoa que a gente gosta faça, sempre parece ser algo bom. E se algum dia a gente começa a não gostar dessa pessoa, aí então qualquer coisa que ela faça, nós começamos a ver que não é apropriado, que não é algo bom. Então, por essa razão, nós realmente temos um grande poder de apego e aversão na nossa mente. Há uma grande energia de apego e aversão, e devido ao poder e à força dessas aflições, é isso que muda a forma como nós olhamos para tudo. Então, quando nós olhamos para os outros, a primeira coisa que nós precisamos fazer é virar a atenção para dentro de nós mesmos. E quando nós vemos outras pessoas como boas ou ruins, isso é devido a apego e aversão na nossa mente, aflições na nossa mente. E nós precisamos perguntar, eu estou vendo essa situação dessa forma devido a apego ou aversão? Então, para resumir isso, as disputas que acontecem devido a esse apego e aversão são as piores disputas. E no momento que nós começamos a realmente praticar o Dharma, praticar de forma genuína o Dharma, nós precisamos entender que da mesma forma que as pessoas na nossa própria escola da mesma forma que nós vemos que elas fazem boas práticas, que elas agem de uma boa forma, nós precisamos pensar que todas as pessoas das escolas budistas, mesmo sendo de outras escolas, outras tradições, elas também são excelentes. E quando nós olhamos as pessoas da nossa escola e nós pensamos elas são excelentes, nós precisamos examinar isso. Elas são realmente excelentes? Nós temos o nosso próprio Buda Dharma na nossa própria escola. Mas então, se os monges, os lamas da tradição são muito bons, então nós saberemos isso. E se eles são realmente bons,
gyubati menga ina da dane chugyu shenda lama ina lama chawa ina da tizuli ya kusheb cherchi tanan cherchi tá chagdang chungruchi tindeji Então, yongdongna eles ane poderão sosugi ganhar mais e mais chugyu respeito da por pessoas de khasa desi outras tradições, de outras yabu yeda da escolas. sangbu Isso yeda da acontece. E isso é ngado um sosugi sinal chugyu que, digi que ane essa lama pessoa chawa da sua própria misuji escola da matu realmente tupda suji da matu é boa. chugyu suji da matu ba bede Se, agora, se a sua própria escola não se dá bem com nenhuma outra escola, se, se há muita divisão, e se eles se veem como estrangeiros, como estranhos, então não importa o quanto pode parecer algo bom para quem olha de fora, esse é um sinal de que não tem algo bom ali. E os lamas e os monáticos na sua escola, não importa o quão bom eles sejam, os seus apegos e aversões deveriam diminuir. Eles deveriam ter uma visão mais respeitosa pelos outros. Do contrário, que algumas pessoas pensam apenas que a sua escola, o seu próprio lado é muito bom, é o melhor. Uma razão para as pessoas dizerem isso, é que nós somos excelentes. Nós temos mais pessoas na nossa escola, e nós temos mais poder e recursos, nós temos uma educação melhor. E nós nos sentimos meio... Nós somos muito melhores que as outras escolas, e eles nem mesmo conseguem olhar para a gente. Então, algumas vezes é dessa forma que as pessoas veem. E nós pensamos que provando que a nossa escola é uma boa escola é uma maneira de provar que as outras escolas são ruins. Pensamos dessa forma. Mas se nós fazemos isso, isso não está de acordo com o Buda Dharma. Isso não tem sentido dentro dos ensinamentos do Buda. E seria difícil dizer que esse tipo de escola é budismo. E que os detentores dessa tradição, elas são detentores dos ensinamentos do Buda Dharma. E não apenas isso não faz sentido dentro dos ensinamentos, não condiz com os ensinamentos. As pessoas continuam dizendo que essas escolas são budistas, mas elas não estão condizentes com os ensinamentos do Buda. Isso, na verdade, é rejeitar os ensinamentos do Buda. E por isso nós precisamos entrar no portal do Dharma. Nós encontramos o Dharma. E uma vez que nós fazemos isso, ninguém pensa, eu vou encontrar um professor ruim, um professor falso. Todo mundo pensa que vai encontrar um bom professor e uma boa linhagem e boas instruções. É isso que todos nós queremos. É isso que nós fazemos nas nossas aspirações. Ninguém quer encontrar um Dharma ruim. Ninguém quer que isso aconteça. Agora, a razão pela qual nós precisamos encontrar um bom Lama, um bom Dharma, a razão principal, o objetivo principal disso é para pacificar essas disputas de apego e aversão. Então, no mundo, nós temos diversos debates inúteis, diversas disputas inúteis. E na sociedade mundana, há muitos conflitos, porque nós temos muito aversão, raiva, e não tem nenhum sentido, nada disso tem sentido. E se você sente revulsão por isso, e você procura por um grande indivíduo para ajudar a diminuir o seu apego e aversão, você procura um professor de Dharma para diminuir o seu apego e aversão. E, em outras palavras, nós estamos procurando por um guru de Dharma para que nós fiquemos livres de apego e aversão.
Mas se nós dizemos que estamos praticando o Dharma, mas na verdade eu não só pego a versão, eles crescem, eles aumentam. Se a pessoa, antes de entrar o Dharma e depois que ele entra no Dharma, se antes, por exemplo, ele era uma pessoa um pouco mais gentil, e depois ele se torna completamente sectário, enviesado, isso não é prática do Dharma. Isso não é uma forma de alcançar a liberação. O que isso é uma forma de alcançar o samsara. É, na verdade, uma forma de misturar o que nós gostaríamos de alcançar. E nós não vamos conseguir alcançar a iluminação. Do contrário, nós estamos praticando para alcançar os reinos mais baixos do samsara. E se isso é o que acontece, esse é o pior de todos os erros. Se essa é a forma como nós fazemos a nossa prática, nós estamos agindo completamente de forma errada. E há uma história sobre os Kadampas. Isso são contos que os mestres Kadampas passavam um para o outro. E essa é uma história que realmente aconteceu. E o que aconteceu? É que quando Joe Atisha estava permanecendo em Nyetam, então Joe Palden Atisha estava em Nyetam, é um local perto de Lhasa. Então isso foi na segunda parte da sua vida. Ele permaneceu boa parte da segunda metade da sua vida em Nyetam. E havia muitos lamas que se reuniam e tinham grandes debates sobre o Dharma. Então, eles teriam uma reunião para debater o Dharma e eles convidaram então o Atisha, que ficou muito feliz com o convite. E pensou, se eles terão esses debates, essa conversa sobre o Dharma, isso vai ser muito bom, então é melhor que eu vá até lá. Então, o Atisha foi até essa reunião. E quando ele foi, ele chegou nesse local onde a reunião estava ocorrendo, e isso incluía o Kuton. Kuton era um dos alunos de Atisha, mas ele era uma pessoa realmente engraçada, ele era muito conhecido e era um grande erudito. Então havia essa outra pessoa também, chamada Lumi. E muitas pessoas estavam reunidas nesse lugar, incluído esse aluno Kuton. E nessa época, eles basicamente tinham Então, durante a reunião, ele disse: se vocês quiserem saber se monges e cavalos são bons ou ruins, você precisa olhar para suas bocas. E ele falou: se você quer saber se um monge é bom, você tem que fazer ele ficar nervoso. E aí, então, quando ele fica nervoso, aí você pode ver se ele é um bom monge ou não, um mau monge.
E as pessoas, então, naquela época, eles tinham muito orgulho das suas próprias qualidades, e eles acharam que ele estava denegrindo as pessoas. Então, no final, essa conversa ela acabou num conflito. E as pessoas falando, eu sou melhor, eu tenho mais qualidades. Então, eles estavam se comparando um com o outro, sentindo muito orgulho e entraram numa disputa. E eles estavam quase chegando no ponto de se baterem. E então, nesse ponto, Joe Paulding Atisha, ele saiu. Ele ficou muito chateado com isso e foi embora. Então, essa discussão ela iria durar alguns dias, esses debates. Então, no segundo dia, então, mais alguns atendentes. Os atendentes de Atisha perguntaram: você vai novamente ao debate hoje? E o Atisha falou: não. Provavelmente foi o Jotompa que perguntou. Ele disse: não vou mais a esse debate. E o Jotompa perguntou: mas você não quer ir? Eles vão continuar hoje. Você não quer voltar a essa reunião? E o Atisha falou: não quero ir. Esse debate de Dharma, uma conversa de Dharma, deveria servir para pacificar as aversões e apegos e alcançar sabedoria real. Isso deveria servir para diminuir os nossos apegos e aversões. E nós deveríamos discutir como nós devemos diminuir as nossas aflições e alcançar sabedoria. É isso que deve ser discutido numa reunião de Dharma. Mas essa forma como eles estão fazendo não é correto. Então, eles estão transformando o remédio em veneno. Se você pega um remédio, devia ser um antídoto para a sua doença. Por exemplo, no fogo, se você precisa apagar o fogo, o antídoto para isso é água. Você usa água. Você não usa água para aumentar o fogo. Então, uma reunião de Dharma, uma conversa de Dharma, deveria diminuir as delusões e as aflições dos nossos seres. Mas se, ao invés disso, isso aumenta, então o remédio ele foi transformado em veneno. É como a água que se transformou num óleo que você vai jogar no fogo para fazer mais fogo. Então, isso é completamente distorcido e isso é muito perigoso. E a razão para isso é que, ao invés do remédio curar a doença, o remédio está fazendo a doença se tornar ainda pior. Está fortalecendo a doença. Então, é isso o que acontece. Então, naquela época, o Atisha contou então uma história que no passado, na Índia, nos Vinayas, frequentemente falamos do Dharma de pacificar as disputas. Então, há diferentes métodos de pacificar as disputas que são ensinados no Vinaya. Então, havia esse bhikshu que praticava e ele fazia esses métodos. E um dia, ele foi até as margens de um rio oferecer tormas para os nagas. Isso é primeiramente para o benefício dos nagas, certo? Então, normalmente, as nagas, elas viriam aceitar essas oferendas de tormas. Então, as nagas também ofereciam algo em troca. Porém, mais tarde, porque as próprias nagas vinham do seu reino, ele começou a ficar um pouco orgulhoso, esse bhikshu. Então, ele falou para os amigos, ele sentia um pouco de competitividade, então ele falou algumas palavras
que estavam motivadas por uma rivalidade. Então, depois disso, todas as vezes que ele ia fazer as oferendas de tormas para os nagas, eles não voltavam, eles não vinham aceitar as formas, eles simplesmente pararam de vir no rio. E então esse Bhikshu, ele tinha um novício que era o seu assistente, e esse novício, esse monge novício uma vez teve um sonho, e ele sonhou com um deus, e esse deus diz, o deus disse, esse Bhikshu é seu professor, e ele tinha uma mente muito pacífica. Então, por essa razão, então quando ele oferecia tormas, então os nagas eles vinham aceitar essas tormas. Era só, então eles vinham e ainda faziam oferendas de esmolas para eles. Porém, depois esse Bhikshu, seu professor, ele se tornou um pouco orgulhoso e ele começou a sentir um pouco de competitividade com os outros, uma rivalidade com os outros monges. Então os nagas, eles perceberam isso e ficaram assustados, porque provavelmente os nagas eles têm um tipo de clarividência, eles podem ver. Eles tinham essa grande sensação de apego. Eles têm essa forte impressão sobre os apegos e aversões da nossa mente. Então, quando o Bhikshu passou a ter orgulho, eles foram embora. E isso, então, foi o que o novício, o assistente, sonhou. E o Atisha deu isso como um exemplo. Ele contou essa história sobre como nós não devemos ter apegos e aversões no caminho do Dharma. Então, resumindo, quando nós pensamos em outras traduções de Dharma, outros lamas, outras escolas, nós não deveríamos ter essa ideia onde nós apenas elogiamos a nós mesmos e criticamos os outros. Se nós elogiamos a nós mesmos e criticamos os outros, isso não é budista, então nós deveríamos desistir. Nós nunca deveríamos agir dessa forma. E a causa principal para nós quebrarmos o voto de Bodhisattva é exatamente isso. É essa disputa baseada em apego e aversão. Essa é a causa principal para quebrarmos o nosso voto de Bodhisattva. E, em particular, dentre nós budistas, como no nosso budismo tibetano, se nós tivermos esses tipos de disputas baseando-se em apego e aversão, principalmente no budismo tibetano, isso é o karma vai gerar o karma da destruição dos ensinamentos. Porque os ensinamentos do Buda um dia irão acabar, porque é impermanente como todas as coisas. Uma vez que você nasce, você vai chegar um dia que você vai morrer. E da mesma forma, os ensinamentos do Buda, ele surgiu e em algum momento vai perecer, vai acabar. E quais são as causas para os ensinamentos do Buda acabarem ou serem destruídos? É algo que o próprio Buda falou durante a sua vida. E o que ele disse é que os meus ensinamentos, ele disse, as causas principais, as circunstâncias principais para os meus ensinamentos serem destruídos é quando as pessoas que detêm os ensinamentos não mais vivem em harmonia uns com os outros. E quando as pessoas dizem, eu estou agindo de acordo com os ensinamentos, você não, você é muito ruim, você está agindo mal. E quando as pessoas começam a falar dessa forma, então no fim o que acontece é que não vai haver mais ninguém para apontar e dizer isso é budismo, isso é o ensinamento do Buda. Então esse é o perigo. É essa forma, quando nós pensamos quando os ensinamentos do Buda vão desaparecer, não é alguém que de fora vem e destrói os monastérios e destrói as estátuas e mata todos os budistas. Não é dessa forma que acontece. As pessoas que vão destruir o budismo, elas vêm do próprio budismo.
São as pessoas que começam a falar, eu estou de acordo com os ensinamentos do Buda, eles não estão. É isso que o Buda disse. O próprio Buda, ele previu isso. Ele disse, no futuro, é assim que os meus ensinamentos serão destruídos. O Buda fez essa previsão. Então, se você é alguém que acredita nos ensinamentos do Buda, agora, se você não acredita no Buda, é outra coisa, mas se você acredita no Buda, então aí você precisa agir de outra forma. Você precisa ser cuidadoso com as ações que vão destruir os ensinamentos do Buda. E quais são as ações? Na verdade, sendo bem franco, é algo que a maioria dos budistas fazem. Nós temos muitas disputas e desentendimentos baseando-se apenas nos nossos apegos e aversões, certo? Isso é algo que todos fazem. E nós temos muita fixação que a nossa própria, na nossa própria escola, é muita fixação que a nossa própria tradição é muito boa. E nós não vemos isso como uma falta. Primeiro de tudo, nós não vemos. E além de não vermos como uma falta, nós ainda temos orgulho disso. Nós pensamos que isso realmente é algo bom. Ah, porque eu sou melhor que os outros, a minha escola é melhor que os dos outros. Então, existe esse orgulho que surge. Então, não importa, quem tenta explicar que isso é errado, não aceitam. Por exemplo, na nossa Karma Kansan, nós tivemos diversas disputas. E é possível que havia outras razões, talvez não. Mas quando nós falamos, no fim, o que acontece? Nós falamos algo sobre o outro lado. Nós somos a verdadeira Kansan. Vocês não são verdadeiros Kansan. Nós falamos isso. E o outro lado fala a mesma coisa. E no final, o que acontece? Nós não aceitamos. Um não aceita o que o outro está dizendo. E no final, nós não podemos dizer quem que realmente é a verdadeira Karma Kansan. Então, ambos os lados não aceitam o outro. E aí nós não podemos identificar ninguém como sendo Karma Kansan. E dessa forma, os debates de apego e aversão, eles destroem os ensinamentos. Não é como se um dia vai chegar uma bomba e destruir tudo. Isso vai acontecer lentamente, isso vai levar muito tempo. Isso é algo como se nós sabemos, são os pequenos problemas que vão crescendo, crescendo, crescendo. E todos tomam um lado, tomam outro lado. Então você tem como uma doença que é incurável, e aí não há nada mais a fazer. E uma coisa que eu sinto que eu temo mais do que tudo, como qualquer pessoa comum, eu não estou dizendo que isso é algo que eu temo. O próprio Buda disse isso, que são as disputas baseadas em apegos e aversões é que irão destruir os ensinamentos. Então, não, em nenhum outro conselho que nós podemos ter melhor do que esse. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E na própria vida do Nikkei Dorje, ele viu que essas disputas baseadas em apego e aversão realmente eram muito prejudiciais. E ele era muito cuidadoso com isso. E se vocês lerem as 100 instruções curtas, vocês verão isso. Ele diz o quanto é necessário ser cuidadoso com isso. Ele fala isso de uma forma muito ampla. E não há nada mais que eu possa dizer que será melhor do que isso. Então, eu acredito que agora é um bom momento para deixarmos por hoje. E uma coisa que eu gostaria de dizer
Eu acredito que antes de começarmos os ensinamentos, nós deveríamos recitar Tara ou o Sutra do Coração. Para nós removermos quaisquer obstáculos para a vida e atividades da Sua Santidade Dalai Lama. E sempre que eu estou para começar o ensinamento, eu não estou me sentindo muito bem. Hoje foi ok, mas no outro dia eu não estava bem. Sempre que eu vou começar o ensinamento, eu tenho sentido que eu não estou muito bem. Então, tem um tipo de obstáculo aqui. Então, antes de iniciarmos os ensinamentos todos os dias, nós podemos recitar o Sutra do Coração e recitar Tara. Eu acho que será muito bom recitarmos isso. Então, hoje eu não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada.